Imagine um país que, quando você olha no mapa, parece estar escondido bem no meio do mundo. Esse é o Turcomenistão, um lugar cercado por montanhas distantes, desertos infinitos e um mar enorme chamado Mar Cáspio, que parece mais um oceano fechado. Quem chega ali sente como se estivesse entrando em um cenário de aventura, onde a paisagem muda o tempo todo, mas sempre transmite uma sensação de imensidão. A maior parte desse país é coberta pelo deserto de Karakum, um lugar tão grande que ocupa quase tudo o que os olhos conseguem alcançar. As dunas parecem montanhas de areia que se movem com o vento, o sol se reflete no chão quente e, mesmo assim, existem plantas e animais que aprenderam a viver nessas condições difíceis. É como se cada canto tivesse uma história para contar sobre como a natureza encontra um jeito de sobreviver. E o mais interessante é que esse deserto não está ali por acaso. Ele guarda segredos importantes, como enormes reservas de gás natural que influenciam muito a vida e o futuro do país. Só que para entender por que o Turcomenistão é desse jeito, com paisagens tão grandiosas e recursos tão valiosos, precisamos voltar no tempo e conhecer a longa história que formou tudo isso. Quando a gente volta no tempo para entender o Turcomenistão, parece que está abrindo um livro gigantesco, cheio de reis, batalhas e culturas diferentes. Muito antes de existir como país, essa região já era ocupada por povos poderosos, como os persas e os partas, que construíram cidades importantes e deixaram marcas profundas na cultura local. Depois vieram outros impérios, como os Sassânidas, os Seljúcidas e até os mongóis de Genghis Khan, que passaram por ali como uma ventania que muda tudo de lugar. Com o passar dos séculos, o Turcomenistão se tornou uma peça fundamental da Rota da Seda, aquela antiga estrada que conectava o Oriente ao Ocidente. Cidades como Merv eram tão cheias de vida, comércio e conhecimento que atraíam gente do mundo inteiro. Foi também nesse período que o Islã chegou até a região, trazendo novas tradições, modos de vida e crenças que ainda hoje fazem parte da identidade do povo. Cada conquista, cada novo povo, cada mudança ampliou o jeito turcomeno de ver o mundo. Depois de tudo isso, ainda veio a dominação russa e, mais tarde, a inclusão do país na União Soviética, o que transformou bastante sua política e seu cotidiano. Só em 1991, com o fim da URSS, é que o Turcomenistão se tornou independente de verdade, abrindo um novo capítulo em uma história que atravessa milhares de anos. E foi nesse novo começo que o país decidiu mostrar ao mundo sua própria identidade, algo que fica ainda mais visível quando olhamos para sua capital cheia de brilho e grandiosidade. Quando alguém chega pela primeira vez em Ashgabat, a capital do Turcomenistão, a sensação é de ter entrado em uma cidade que parece ter saído de um conto futurista. Tudo ali brilha. Os prédios são enormes, feitos de mármore branco tão polido que refletem a luz do sol como espelhos gigantes. As ruas são largas, cheias de fontes, jardins e monumentos que chamam a atenção de qualquer um que passa. É quase impossível não ficar impressionado com tamanha organização e beleza, especialmente sabendo que a cidade já foi destruída por um terremoto devastador em 1948 e precisou ser reconstruída do zero. À medida que caminhamos pela capital, percebemos que Ashgabat é um lugar onde o moderno e o tradicional convivem lado a lado. No meio dos prédios de mármore surgem monumentos imponentes como a Mesquita Turkmenbashi, uma das maiores da Ásia Central, e o Monumento da Neutralidade, uma torre majestosa que carrega a história política do país. É como se cada construção quisesse contar um pedaço da identidade turcomena, misturando orgulho nacional, crenças antigas e ambições para o futuro.
Tudo isso faz a cidade parecer uma vitrine em tamanho real, mostrando ao mundo o que o país quer ser. E essa grandiosidade não é apenas estética, ela também prepara o visitante para um dos lugares mais impressionantes do Turcomenistão, que fica longe das ruas perfeitas da capital. Depois de percorrer Ashgabat e sentir seu brilho quase hipnotizante, chega o momento de viajar até o meio do deserto e conhecer um dos fenômenos mais impressionantes do planeta, a famosa Porta do Inferno, um fogo eterno que parece desafiar a própria natureza. No meio do deserto de Karakum, onde a areia parece não ter fim e o silêncio domina tudo, existe um lugar tão estranho e tão fascinante que parece coisa de filme. É a cratera de Darvaza, conhecida como Porta do Inferno. Imagine uma enorme abertura no chão, maior que um campo de futebol, cheia de chamas que nunca se apagam. O fogo ilumina o deserto inteiro durante a noite, criando um brilho alaranjado que pode ser visto de longe, como se o próprio solo tivesse decidido acender uma fogueira eterna. Quem chega perto sente o calor subindo do abismo e percebe que está diante de algo completamente fora do comum. Essa cratera nasceu por acidente em 1971, quando geólogos soviéticos estavam perfurando o solo para procurar gás natural. O terreno cedeu, abriu um buraco gigantesco e deixou escapar uma grande quantidade de gás tóxico. Para evitar uma tragédia, a solução foi simples: colocar fogo para queimar o gás. Eles acharam que as chamas durariam só alguns dias, mas o fogo continuou. E já se passaram mais de 50 anos. Desde então, a cratera virou uma espécie de espetáculo natural, atraindo viajantes que querem ver de perto esse fogo que parece nunca descansar. E o mais curioso é que a Porta do Inferno não é apenas um fenômeno impressionante. Ela também mostra quanto gás natural existe debaixo das areias do Turcomenistão. É como se o próprio deserto contasse um segredo sobre o que realmente move a economia do país. Porque depois de ver esse fogo eterno, fica impossível não imaginar o tamanho das reservas que existem ali, escondidas no subsolo, prestes a nos levar para o próximo capítulo da história turcomena. Quando a gente começa a entender por que existe tanto fogo saindo do chão no Turcomenistão, tudo começa a fazer sentido. O país está literalmente sentado em cima de um tesouro escondido. Enormes reservas de gás natural. É esse gás, guardado há milhões de anos sob as areias do deserto, que move quase toda a economia turcomena. Imagine um recurso tão valioso que consegue iluminar cidades inteiras, aquecer casas, abastecer indústrias e ainda ser vendido para outros países por quantias milionárias em dólares. É assim que o Turcomenistão ganha grande parte do seu dinheiro e mantém a maior parte de sua estrutura funcionando. Grande parte desse gás sai de um dos maiores campos gasíferos do mundo, chamado Galkinish, que parece um mar subterrâneo de energia. De lá, o gás viaja por gasodutos que atravessam montanhas, desertos e fronteiras até chegar a países como China, Rússia e Irã, que dependem dessas exportações para manter suas próprias economias funcionando. E como o gás é tão importante, o governo investe pesado em projetos gigantescos para enviar esse recurso ainda mais longe, inclusive tentando criar rotas que levem o gás diretamente para a Europa. Cada novo gasoduto é como uma estrada secreta que transporta riqueza para fora do país. E é justamente nesse ponto que a gente começa a perceber o quanto o Turcomenistão é um lugar de contrastes. De um lado, um subsolo cheio de riquezas. Do outro, um povo que mantém tradições antigas, costumes nômades e uma cultura que valoriza a hospitalidade, arte e espiritualidade. É como se o país vivesse entre dois mundos, o das riquezas modernas e o das tradições milenares. E para entender melhor esse equilíbrio,
Basta olhar para a forma como seu povo vive, celebra e preserva tudo o que recebeu de seus antepassados. Quando olhamos para além das reservas de gás e das construções imponentes, encontramos algo ainda mais importante: o jeito de viver do povo turcomeno. A cultura deles é como um baú cheio de tradições antigas que foram passando de geração em geração. Os tapetes, por exemplo, são tão detalhados e tão bem feitos que parecem pinturas feitas com fios coloridos. Cada desenho conta uma história, como se fosse um livro tecido à mão. E as yurtas, as tendas tradicionais dos antigos nômades, ainda aparecem em festas e celebrações, lembrando que, antes de existirem cidades e prédios de mármore, o povo vivia seguindo o ritmo da natureza e viajando pelo deserto. A vida turcomena também é cheia de música e dança. Os instrumentos tradicionais, como o dutar e o guijak, criam melodias que soam como histórias antigas sendo contadas sem palavras. As danças, sempre muito coloridas, mostram movimentos que representam alegria, respeito e união. E nada disso seria completo sem a hospitalidade do povo. Quando um visitante chega, é recebido com chá quente, pão fresco e o sentimento de que está sendo tratado como parte da família. Para eles, oferecer o melhor que tem é mais do que um gesto de bondade, é um valor quase sagrado. E no meio de todas essas tradições está a religião, que também faz parte da identidade do país. A maior parte da população segue o Islã sunita, mas o governo controla de perto as práticas religiosas para manter tudo em ordem. Ainda assim, festividades como o Nowruz, o Ano Novo Persa, são celebradas com muita alegria e união, misturando fé, cultura e história em um só momento. E quando juntamos todas essas peças, música, dança, fé, arte e costumes, começamos a entender o que realmente forma o coração do Turcomenistão, um coração que continua batendo forte mesmo enquanto o país tenta acompanhar as mudanças do mundo moderno. À medida que seguimos conhecendo o Turcomenistão, percebemos que ele vive em um equilíbrio curioso entre o passado e o presente. De um lado, o país mantém uma identidade muito forte, marcada por sua política de neutralidade reconhecida pela ONU, o que significa que ele evita entrar em conflitos e tenta manter boas relações com todos. De outro, continua preservando uma culinária que atravessa gerações, cheia de pratos feitos com cordeiro, arroz, pães tradicionais e até bebidas produzidas com leite de camela. Cada refeição parece trazer um pedacinho da história nômade que moldou o povo turcomeno. Não é só a comida que mostra essa ligação com o passado. As roupas tradicionais, ricas em cores e bordados, ainda aparecem em festas, feiras e celebrações, mostrando orgulhosamente as raízes culturais do país. Os festivais de cavalos, as lutas tradicionais e a paixão pelo futebol são uma parte viva desse espírito coletivo. Ao mesmo tempo, a natureza do país revela sua própria personalidade, com animais raros, montanhas resistentes e um mar repleto de espécies importantes para a pesca. É como se cada canto do Turcomenistão guardasse uma história diferente, mas todas se conectassem como peças de um grande mosaico. E mesmo com tantas riquezas culturais e naturais, o país ainda enfrenta desafios importantes, como melhorar sua educação e expandir sua infraestrutura. Esses obstáculos mostram que, apesar de toda sua história e tradições, o Turcomenistão também está tentando encontrar seu lugar no mundo moderno. No fim das contas, é justamente esse contraste, a união entre o que veio antes e o que está por vir, que torna o país tão único e tão cheio de personalidade.